Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, as pessoas que estão acompanhando os últimos acontecimentos de Brasil têm assistido estupefatas àquilo que está se sucedendo. Nós precisamos ter inteligência suficiente para concluir que a República, ou pelo menos aquilo que se convencionou chamar República Brasileira, ela apodreceu de maneira definitiva. Ela não tem mais condições de se sustentar como está. Nós precisamos começar tudo de novo. Veja, todos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e também o Judiciário, estão comprometidos com todo esse processo de corrupção. Nós estamos vendo um judiciário no qual nós tínhamos alguma esperança de que eles pudessem ter uma atitude um pouco mais digna, um pouco mais decente do que os políticos que os colocaram no poder, do que aqueles que de fato os nomearam para esta função que deveria estar a serviço do povo. Entretanto, lê do engano. Estes ministros do STF têm se comportado como advogados de bandidos. Haja visto todas as solturas que eles protagonizaram nos últimos dias, seja de Carlos Bunlai, seja de Eike Batista, seja do ex-tesoureiro do PP e agora de José Dirceu, e tem uma lista ainda de criminosos aí na fila para serem libertados pelos amigos que eles têm no STF. Afinal, foram estes políticos que os colocaram, que os alavancaram ao poder. Nós não contamos, portanto, com uma Suprema Corte que realmente seja isenta e que queira o bem de nossa nação. São pessoas que buscam seus cargos e privilégios, como grande parte do judiciário, que tem super salários e privilégios inimagináveis, que a grande maioria dos brasileiros sequer imaginam, sequer poderiam sonhar em ter. Tal como a classe política. Assim fica uma troca de favores. Então, os políticos, os legislativos, os executivos, aumentam os salários dos judiciários, lhes dão privilégios inimagináveis, e estes mesmos membros do Poder Judiciário, especialmente das Supremas Cortes, então, aliviam a barra desses políticos corruptos que os colocaram no poder. Meus amados irmãos, não há mais condições de continuarmos nesta situação. A República não se sustenta mais. É preciso varrer os políticos que ali estão, os do Executivo, pelo menos a nível federal, os do Legislativo, pelo menos a nível federal, e o Judiciário, das Supremas Cortes. É preciso tirar todos. É preciso que o povo ocupe de maneira pacífica as ruas, Brasília. É preciso que realmente nós comecemos de novo. Nós precisamos ir para as portas dos quartéis, para as portas dos quartéis e suplicar aos militares que cumpram o seu dever constitucional. Porque quando eles colocaram aquela farda, foi jurando defender o povo brasileiro, defender a nação brasileira de todas as ameaças que pudessem vir contra a sua integridade. E aí está aí. Será que não se enxerga? Será que não se percebe? Nós estamos sendo assaltados. A nação brasileira está sendo, então, explorada por este bando de corruptos que está no poder. É preciso que os militares escutem o clamor da nação, mas é preciso primeiro, então, que este clamor realmente se levante. Esse clamor se levante, que o povo peça esta intervenção, para que eles possam remover a atual classe política, esta atual classe dirigente que nós temos, para que eles possam fazer novas regras, uma reforma política que garanta novas eleições com regras diferentes destas que nós temos, que reduzam estes super salários, que tirem estes privilégios abusivos, seja do Executivo, do Legislativo e também do Judiciário, porque estes super salários e estes privilégios abusivos que o povo brasileiro sequer imagina em ter, então são pagos com o salário dos trabalhadores, que hoje estão sendo cada vez mais penalizados e explorados por conta da manutenção destes grandes privilégios e desta falta de competente gestão da coisa pública no Brasil. É necessário fazer alguma coisa. Nós não podemos nos tornar inertes. Lembremos-nos daquilo que aconteceu em 64. Não foi uma iniciativa dos militares. Foi primeiro o clamor da população. A população pediu. Os militares, enfim, simplesmente atenderam o clamor da população. Se nós queremos que alguma coisa efetiva realmente aconteça, se nós não queremos continuar escravos, explorados por esta elite dirigente, que continua então no poder, ajudando-se mutuamente em desfavor da nação brasileira, é necessário fazer alguma coisa.
Nós precisamos pedir a remoção desse pessoal. É verdade que a reestruturação da nossa sociedade é algo muito mais complexo e acontecerá de uma forma mais lenta, porque passa pela mudança dos costumes, passa pela restauração, melhor falando, dos costumes, passa pela purificação da cultura que foi comunizada, que foi ali, de fato, dominada por uma mentalidade socialista, marxista, revolucionária. Passa, então, pela transformação do comportamento. Isso é a longo prazo, mas só acontecerá se nós iniciarmos esta mudança. E, de fato, a população precisa reivindicar. É preciso que, pelo menos, nós tenhamos dirigentes que iniciem esta mudança positiva. Esta mudança que seja efetiva, que seja sólida e que traga, ainda que seja a médio e longo prazo, resultados efetivos para a população brasileira. Meus amados irmãos, nós não temos para onde mais correr. Não adianta que nós esperemos que os políticos que aí estão façam leis contra eles mesmos. Eles não irão fazer. É necessário que eles sejam removidos. E esse STF, a Suprema Corte do Brasil, ela precisa ser completamente tirada. É preciso ter em mente que estes ministros que aí estão, colocados por o governo FHC, do PSDB, e pelos governos petistas de Lula e Dilma, esta Suprema Corte que aí está, ela está a serviço destes mesmos que os colocaram, e que estão apavorados pelo fato de que boa parte deles estão implicados nos processos de corrupção, nesses escândalos de corrupção que estão sendo escancarados pela Lava Jato. Eles vão fazer de tudo para acabar com a Lava Jato. Se nós não acabarmos com eles primeiros, no sentido de, se nós não os destituirmos do poder, eles farão de tudo para que este grande acontecimento que é a Lava Jato não prossiga à frente, não prossiga adiante, porque ameaçará o poder deles, está ameaçando o poder deles. E eles estão apavorados, estão todos unidos, executivo, legislativo e judiciário, para barrar a purificação do Brasil e o reinício de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais decente, na qual a coisa pública não fique disponível para larápios desavergonhados que não pensam no bem da população, mas apenas no seu enriquecimento e na sua manutenção no poder. Portanto, procuremos rezar muito por nosso país. Procuremos suplicar ao Espírito Santo a graça da sabedoria, a graça do discernimento, a graça da luz, da iluminação, a fim de que nós possamos fazer o que é certo, e a graça da fortaleza, a fim de que nós tenhamos a coragem de lutar pela nossa nação, pensando nos nossos filhos, netos e também, enfim, nessas próximas gerações que virão, para que possam desfrutar de uma situação melhor do que aquela que nós, enfim, encontramos durante essa nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.